Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui temos a oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor, um devocional, uma palavra específica da qual nós, ao longo de alguns dias, temos destrinchado, a passagem de João, e nós temos esse plano de leitura de 21 dias de estar trazendo a cada dia um capítulo de João. E hoje já estamos no capítulo 19 e 20, que hoje estarei trazendo, E glória a Deus por aquilo que o Senhor está movendo até aqui. E nós, desde o primeiro capítulo até aqui, nós vemos, a jornada de Jesus, todos os feitos que ele havia feito e tudo aquilo que ele estava, preparando para a sua entrega, como o verdadeiro cordeiro. E a gente, quando pega o contexto, da época, todo o tempo de Páscoa era sempre entregue um cordeiro, um cordeiro um cordeiro perfeito, para a Páscoa, entregue como sacrifício por remissão de pecados e apresentado ao Senhor. Porém, sabemos que Jesus já estava ali e Jesus seria o verdadeiro cordeiro, aquele da qual o Senhor, o nosso Deus, se alegraria e que verdadeiramente seria o sacrifício da qual o Senhor receberia, que era Jesus. E nós, no capítulo 19 ali, a gente vê Jesus, em frente a Pilatos, e a todo momento Pilatos questionando, querendo saber quem era Jesus, o que ele havia feito, enquanto, os sacerdotes, os escribas haviam entregue ele como uma pessoa da qual havia ido contra a lei, que eles sempre implantavam, que era a lei de Moisés. E ali Pilatos pergunta a Jesus: quem és, Quem és tu? Tu se diz o rei dos judeus? E Jesus sempre falando, tu é quem dizes, E ali quando Pilatos chega aos sacerdotes e fala: eu não encontro nenhuma culpa a esse homem. E esses homens começam, os sacerdotes começam a declarar: esse homem merece punição de morte, pois ele tem blasfemado contra nosso Deus, se autodenominando o Filho de Deus. E eles, pedindo para que fosse entregue como sacrifício, como, morto na cruz. E Jesus ali conversando com Pilatos, Pilatos fala: você, quem és tu, realmente? E ali ele fala: você não sabe que eu tenho autoridade para estar, está te libertando e está, te colocando, colocando como condenação? E Jesus fala: você só tem a autoridade que lhe foi dada, através do meu Pai, pois aqueles que me entregou aqui, esses têm um pecado maior, E Jesus ali, nesse debate com Pilatos, coloca Jesus para ser açoitado, para ser ali, flagelado, e coloca uma coroa de espinho, sobre a cabeça de Jesus e uma veste de cor, de vermelho, que um roxo ali que simbolizava algo, algo que eu trago para mim que é um simbolismo profético, que a cor que fala ali é a cor de que traz um simbolismo a realeza, E ali no capítulo 19, 20, no capítulo 19, 2 fala, os soldados tendo açoitado, os soldados tendo tecido a coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se e ele diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, quando nós vemos tamanha maltrato que eles começaram a ter com Jesus, a gente vê que Pilatos apresenta ali Jesus ao povo, e o povo começam a declarar, crucifíquio, crucifíquio, e os próprios sacerdotes, estavam ali induzindo a isso, que ele fosse crucificado. E ali, Jesus é entregue, para ser crucificado. E a gente vê que aqui Jesus estava sendo entregue, pelos homens, estava sendo entregue aos homens, mas nós entendemos que ali era o plano e o propósito perfeito que o Senhor tinha, que era Jesus ser o perfeito cordeiro que foi mudo como uma ovelha vai ao matadouro, sem falar, sem dizer uma palavra. E ali Pilatos coloca uma placa,
né, depois de ter colocado Jesus na cruz pregado, ele coloca uma placa: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E ele coloca em outras traduções ali. E os sacerdotes também ainda questionaram: não, coloca como aquele que se dizia filho de Deus. Porém, Pilatos já havia declarado: eu já fiz dessa maneira. Então ali a gente vê que eles estavam determinados a colocar Jesus, né, naquela cruz, a ser crucificado, a ser morto. Porém, nós sabíamos que o plano de Deus e o propósito de Jesus era muito maior do que eles imaginavam. Ainda que eles sendo aqueles que eram os que Jesus estava ali para trazer a luz para eles quem era o Filho de Deus, e eles não viram, não ouviram e não creram. Jesus estava ali sendo aquele que declarou: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E Jesus, depois de ter, sido entregue ao Pai, depois dele ter se entregado, a gente vê que após o seu sacrifício, a gente vê os acontecimentos que vieram, a cortina do tabernáculo sendo rasgada de cima e embaixo, o céu se abriu ali e a gente viu que houve um estrondo tremendo, E ali após ele ter dado o último suspiro, a gente vê que logo após o seu sacrifício, vem José de Arimateia, que era um discípulo oculto, e Nicodemos vem ali para estar trazendo os preparativos para colocar Jesus no sepulcro. E eles pedem a Pilatos para que eles pudessem levar o corpo de Jesus, E eles levam, e Jesus é sepultado. E como já havia, determinado, e como ele já havia dito que era necessário ele passar por isso, carregar a cruz, carregar o peso do nosso pecado, carregar o peso daquilo que nós éramos para estar carregando, era para nós estarmos naquela cruz, e ele sem culpa, sem pecado, ele se entregou por nós, por amor a nós, ele se entregou, como ele sempre dizia: ninguém as toma, mas eu as dou, e eu as recupero, a vida. E logo após esse acontecimento dele ser, crucificado, ser morto e ser sepultado, a gente vê que no capítulo 20, ali Maria Madalena vai até o sepulcro, e vê que estava aberto o sepulcro. E ela, ao olhar, ela não vê Jesus ali, porém ela vê dois homens, dois varões vestidos de branco. E ela começa a perguntar o que aconteceu, aonde ele está, ele foi levado. E ela corre para ir de encontro aos discípulos, e fala para Pedro e um outro discípulo que estava ali junto dele. E eles vão correndo até o sepulcro para ver, o que havia acontecido. E ao eles chegarem ali, eles não viram Jesus, e Pedro viu os lençóis dobrados, da qual estava sobre a cabeça de Jesus. E nesse momento, a gente vê que ali Pedro caiu em si, e ele veio à memória que era necessário Jesus ser entregue para que no terceiro dia ele fosse ressuscitado. E ali Pedro começou a crer naquilo que Jesus estava fazendo. Então, quando Maria Madalena volta para lá, ela volta e vê que não havia ninguém ali, não estava ali, Jesus. Porém, quando ela entra no sepulcro e ela escuta alguém chamando, e ali ela chorando, Jesus se apresenta a ela e fala: por que está chorando? Daí ela fala: foi levado o corpo do meu Senhor, do meu mestre. E ele pergunta: por que choras? E ela fala: porque eles levaram, o meu mestre. E ao ela ver, ainda ela não havia compreendido que era Jesus, ela achou que era o jardineiro. Ali ela começa a ver que era o Senhor Jesus. E aí quando ela vai abraçar Jesus, Jesus fala: ainda não é o momento de que se agarre a mim, pois ainda eu tenho que ir ao meu Pai. E ali ele fala para que ela vá avisar os discípulos que ele ressuscitou. E nesse momento ela toda alegre, toda alegre, ela vai e corre para os discípulos avisar que Jesus ressuscitou. Jesus não estava mais morto, mas Jesus ressuscitou. Porque procuras, Porque procuras
aquele que morreu, sendo que ele está vivo. Que não venhamos procurar a morte, mas sim procurar a vida, pois Jesus é a vida eterna. E ali a gente vê que Jesus, ao ele voltar lá aos seus discípulos, alguns estavam atemorizados, escondidos, estavam com medo do que viria após a sua partida, pois muitos se dispersaram, muitos deixaram de acreditar, muitos não tinham ainda o entendimento de que Jesus estava a todo momento falando: é necessário que o Filho do Homem seja entregue para que ele, seja crucificado e que ele venha passar todas as dores, que ele venha passar todos os flagelos, que ele venha carregar uma coroa de espinho, que ele venha carregar a cruz e venha ser crucificado, ser entregue pelos homens para que ele venha ser aquele que seria glorificado através do Pai. E ao terceiro dia ele vinha ressuscitar, assim como ele declarou, ninguém as toma a minha vida, mas sim eu as dou, e eu tenho poder para recuperá-la, para retomá-la. Então Jesus ali, ele estava ressuscitado. E nós, será que temos crido na ressurreição de Jesus? Será que temos crido no poder tremendo que tem isso sobre nossas vidas? O Espírito Santo que estava sobre ele na ressurreição está sobre nós. Nós carregamos o poder da ressurreição, que é do nosso espírito, que nos empodera, que nos impulsiona a nós vivermos e a crermos na eternidade, cada vez mais estarmos próximos daquele que está reinando nas alturas. E Jesus ali, ele vem aos seus discípulos e sopra o seu espírito sobre eles, aonde eles estavam ali, e ele declara: Shalom de Deus esteja convosco, paz do Senhor esteja convosco. E ele declara para aqueles que estavam em meio à perturbação, em meio à frustração, em meio ao medo, em meio ao pânico, ele declara: a paz, o Shalom esteja convosco. Ele declara a sua paz que excede todo entendimento sobre cada um. E assim ele declara sobre nós que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós, que nós venhamos lembrar, ele não está mais naquela cruz, ele não está mais machucado, ele não está mais ferido. Não, ele está ressuscitado, ele ressuscitou por amor a nós, ele se entregou, o Pai entregou o seu único Filho, não para que nós venhamos ter condenação ou perecêssemos, mas sim para que nós venhamos alcançar a vida eterna, para que nós venhamos entender o perfeito amor de Jesus sobre nossas vidas. E a ressurreição é a prova disso. A ressurreição é a prova que ele veio para falar: eu as dou a minha vida por amor de vós, para que vocês que venham crer, venham tomar posse da ressurreição do Espírito Santo, que vai estar sendo aquele que é o Consolador para conduzir e direcionar cada um de nós. Amém? Era essa passagem que eu queria trazer hoje, de capítulo 19 e capítulo 20, desde o momento da qual ele é entregue, desde o momento que ele é machucado, que ele é açoitado, que ele é cuspido, que apunham ele, esbofeteiam ele, e ainda faz com que ele venha estar sendo envergonhado. Mas nós cremos que ele levou sobre si todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas vergonhas, todas as nossas dores, enfermidades. A cada gota derramada foi por amor de nós, para que nós venhamos alcançar a vida eterna. E é só Jesus que pode nos proporcionar isso. Nós estávamos fadados a morrer e a viver condenados, mas ele veio, o plano perfeito de Deus de entregar o seu único filho, o Cordeiro perfeito, que se fez pecador por nós, e se foi um que era aquele que não tinha pecado, era Jesus, e nós éramos que deveríamos estar naquela cruz. E hoje ele só fala: você quer me seguir? Negue a si mesmo, vire as costas para o pecado, negue as suas vontades, arrependa-se de tudo aquilo que você tem feito, toma a sua cruz, que muitas vezes é o nosso problema, que muitas vezes é o nosso cansaço, que é o nosso desânimo, que muitas vezes é a nossa frustração. Tome a sua cruz, siga-me, pois eu tenho descanso. Ainda que o seu jugo está pesado, entrega a mim, eu tenho um descanso para ti. Ele declara, assim como em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, pois o meu jugo
é suave, meu fardo é leve. E nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração, que possamos ter entendimento que ele tem vida eterna para nós. Amém? Queria encerrar com uma oração. Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Que possamos tomar posse de cada palavra, que o Senhor venha edificar nossas vidas, que o teu poderoso Espírito Santo possa vir sobre nossas vidas, age em nós e através de nós, que possamos cada vez mais testemunhar, Pai, as boas novas que o Senhor tem, que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua presença, cheios, Pai, do teu poder, Pai, que opera, Pai, mediante muitas vezes a nossa fraqueza, pois é aperfeiçoado, Pai, em nossas fraquezas o teu poder que opera, Pai. Então que nós possamos reconhecer que somos falhos, somos pecadores, Pai, que nós carecemos da tua misericórdia a cada dia e a cada dia se renova, Pai. O Senhor é aquele que vem, que nos lava, Pai, com teu sangue, que nos limpa e nos coloca a veste de santidade, Pai. Que possamos, Pai, nos lembrar que o Senhor, Pai, o Senhor tomou sobre si tudo aquilo que era para estar sobre nós. O Senhor levou sobre si e hoje nós temos a oportunidade de declararmos que isso, Pai, o Senhor fez por amor de nós e o Senhor tem para alcançar outras vidas ainda, Pai. Que nós possamos te glorificar, te louvar, te honrar, Pai, através de nossas ações e medições, Pai. Que petições venham ser com ações de graças, Pai, entregando, Pai, ao seu altar, Pai, o melhor sacrifício, que é a nossa adoração, o nosso clamor, Pai, é a nossa rendição, é as nossas lágrimas, Pai, lançadas aos seus pés, Pai. Que possamos te glorificar, Pai, pois é assim que eu oro e te louvo, te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Que o Senhor possa ter tocado em nossos corações, que o Espírito Santo possa vir com a revelação da qual Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor possa vir trazendo refrigério, renovo e fortalecimento de nossa fé. Espero que essa palavra possa, ter te tocado, ter te ministrado e que possamos ter, uma noite abençoada. Um abraço e Deus abençoe a todos.